Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na caminhada cristã. Como falar com Deus. E principalmente, como ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está nos ouvindo, se Ele está respondendo às nossas orações, ou até mesmo se aquilo que sentimos no nosso coração vem de Deus ou vem da nossa própria mente. Você já teve esse tipo de pensamento, essa dúvida? Saber distinguir a voz de Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também é uma das maiores bênçãos. Hoje você vai aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do seu eu, a voz do seu eu carnal. Muitas vezes a nossa própria consciência ecoa dentro de nós, trazendo à tona princípios e valores que nós já aprendemos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, significa que o Espírito Santo já plantou essas verdades em nós. E quando é necessário, ele nos traz à memória. Só que o Espírito Santo também fala de uma maneira nova, nos guiando em momentos decisivos, em situações que talvez você ainda não tenha vivenciado. Aí o Espírito Santo traz direção e revelação, que vão além daquilo que nós já sabemos. É Ele quem nos conduz a fazer o que é certo, mesmo quando nós não temos certeza de qual caminho seguir. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus e se aproximar mais dele, vamos começar essa manhã orando juntos. Amém? Vamos falar com o Pai? Pai amado e querido, nesse momento, ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que o coração dela esteja aberto à Tua presença e aos Teus ensinamentos. Nós queremos aprender a Te ouvir. Queremos discernir a Tua voz no meio do barulho do mundo e da confusão dos nossos próprios pensamentos. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, Senhor. Queremos saber se aquilo que sentimos vem de Ti ou se é apenas fruto da nossa mente e das nossas emoções. Mas a Tua palavra nos ensina que o Teu Espírito nos guia em toda a verdade. Por isso, eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a Tua voz, a confiar na Tua direção e a caminhar segundo a Tua vontade. Pai, que cada pessoa que está orando agora comigo seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Que aqueles que estão confusos encontrem clareza e certeza. Que aqueles que se sentem distantes de Ti voltem a sentir a Tua presença de forma real e transformadora. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor quem está falando e nos dá também, ó Pai, coragem para obedecer à Tua voz. Eu oro para que essa pessoa desenvolva um relacionamento mais íntimo contigo, que ela encontre prazer na oração, na leitura da Tua palavra e em cada momento de comunhão com o Senhor. Que ela aprenda a Te ouvir, não apenas nos momentos de silêncio, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. Nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona e que cuida de nós. Entregamos esse momento em Tuas mãos, certos
de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você crê, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez se naquele momento de dor e solidão, você já tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar diretamente com Ele, tudo poderia ter sido diferente na sua vida. Não é verdade? Mas entenda uma coisa. Deus quer que tudo seja diferente a partir de hoje em sua vida. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou quando ninguém mais estava te olhando. Mesmo naqueles momentos que você não teve forças nem para orar, quando tudo que você conseguiu foi chorar em silêncio, Ele ouviu cada suspiro que você deu. Porque para Deus, uma lágrima sincera pode ser uma oração. E é por isso que hoje eu quero te ensinar a ouvir e discernir a voz de Deus, a falar com Ele de maneira íntima e verdadeira, todos os dias, em todo o tempo. Porque você não foi feito para viver na incerteza, sem saber se Deus está te ouvindo ou não, sem saber se Deus está te ouvindo ou se Ele realmente tem uma resposta para você. A verdade é que Deus fala conosco sim. O problema é que muitas vezes nós é que não aprendemos a escutar. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio? Já passou por momentos em que orou e não sentiu nenhuma resposta? Talvez você tenha buscado um sinal claro, uma resposta audível, uma confirmação direta. Só que Deus fala de muitas formas. Ele fala através da sua palavra, Ele fala pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele fala muitas vezes através de pessoas e situações. Mas para ouvir é preciso ter sensibilidade. É preciso aprender a diferenciar a voz de Deus da nossa própria consciência, da voz da nossa própria consciência e também da voz do mundo. A nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes nos lembra de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo sobre a importância de perdoar, a sua consciência pode te dizer para perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo vai além. Ele não apenas traz à memória aquilo que nós já sabemos, mas ele também nos guia para algo novo. Ele nos ensina aquilo que por nós mesmos nós não teríamos como saber. O Espírito Santo nos dá direção. Você já sentiu um peso no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou às vezes já sentiu uma paz inexplicável ao fazer uma coisa que parecia impossível? Pode ter a certeza de que Deus estava falando com você naquele momento. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não te deixa sozinha, irmã. Deus não nos deixa sem uma direção. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas e muito simples, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. No final da mensagem eu vou orar novamente. Quero fazer uma oração por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Por isso eu peço, escreva o seu pedido de oração e declare pela fé: Espírito Santo, fala comigo. Escreva isso aqui como uma oração. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui, é só você clicar aqui embaixo, aqui, ó.
seja membro e você pode se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar também pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, se hoje você quer aprender a ouvir a voz de Deus, se você quer desenvolver essa intimidade com Ele, continue ouvindo aqui essa mensagem até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como abrir o coração, como se conectar verdadeiramente com Deus e como discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque uma coisa eu sei, Ele quer falar com você. Amém? Ele sempre quis. Talvez o que estava faltando era você aprender a ouvi-lo. Falar com Deus não é uma coisa complicada. Ele nunca quis que houvesse barreiras entre nós e Ele. Na verdade, Jesus veio justamente para nos dar esse acesso direto ao Pai. Mas para muitas pessoas, a dificuldade está em como começar, em como saber se Deus está realmente ouvindo e principalmente em como diferenciar a voz dele da voz da nossa própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de várias maneiras. Na Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é multiforme. Como eu disse, Ele fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Deus fala através do Espírito Santo, testificando no nosso coração. Deus pode falar através de situações, coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes Deus fala conosco, sabe como? No silêncio. Na paz que nós sentimos, mesmo sem ter uma resposta audível. Agora uma coisa eu quero te dizer. Se você quer falar com Deus, comece sendo sincero com Ele. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras difíceis, com oratória, com eloquência, orações longas e decoradas. Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz do jeito que ela é. Fale com Deus como você falaria com um amigo, uma pessoa próxima, porque Ele é o seu Pai e Ele está sempre disposto a ouvir. E para ouvir a voz de Deus, a chave está na comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica perceber quando Ele está falando. Às vezes, Deus coloca um incômodo no seu coração para te impedir de tomar uma decisão errada. Outras vezes, Ele te dá uma paz tão grande que não há dúvida de que aquela escolha é a certa. O problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, estamos cercados de informações, notificações, distrações. E esses ruídos muitas vezes podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se você quer escutar o Senhor, você precisa reservar um tempo para Ele. Precisa buscar momentos de silêncio. Precisa abrir a Bíblia e meditar naquilo que Ele já disse para nós. A voz da nossa consciência, ela nos lembra sim de coisas importantes, mas a voz do Espírito Santo, quando ecoa na nossa mente, no nosso coração, é diferente, irmãos. Nas decisões impactantes, importantes que você tiver que tomar, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber se é Deus falando, pergunte a si mesmo, essa voz me leva para mais perto dele? Ela me conduz ao amor, à verdade, à justiça? Se sim, então você pode confiar que é Deus te guiando. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé aqui nos comentários: Espírito Santo, fala comigo. Se derrame diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso da tua presença. Nesse momento eu quero orar por você,
quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Escreva aqui e tenha fé que Deus pode operar um milagre, Deus pode trazer respostas, Deus pode te dar soluções que você nem imaginava. Amém? Vamos falar com Ele, portanto, nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença. Reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque Tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a Tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta. Nos ensina a ouvir a Tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de Ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela Tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a Tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em Ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde. No tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor dê sabedoria para administrar aquilo que elas têm. Eu oro por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão clamando por cura em suas vidas ou na vida de alguém que ela ama. Senhor, toca essas vidas agora. Eu quero interceder também por pais e mães que oram pela conversão de seus filhos, ou por pessoas que têm clamado a Ti pela conversão de alguém que elas amam muito. Age nessas vidas, ó Deus, completa a obra que o Senhor começou. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios, pessoas que estão travando batalhas espirituais, pessoas que estão lidando com questões emocionais, com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da mente. Que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor restaure e liberte essa pessoa. Contempla, meu Deus, cada nome que foi deixado aqui nos comentários, cada pedido de oração.
eu entrego em tuas mãos. Que o Senhor responda de acordo com a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em ti. Sabemos que não há impossível para o Senhor. E cremos que no momento certo, da maneira certa, as respostas virão. Por isso te entregamos tudo, sabendo que tu és um Deus fiel. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus fala conosco e Deus ouve as nossas orações. Mas Ele responde no tempo dele, da maneira dele. Se você tem clamado pela vida de alguém, não desista. Se você tem buscado a restauração da sua família, não desista, persista. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Lembre-se que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você tem buscado viver uma vida com mais sabedoria, com mais serenidade e com menos impulso, mas não tem conseguido? Hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos de Salomão que podem transformar completamente a sua vida. Eu vou falar sobre o cuidado com as suas palavras, sobre não ser preguiçoso, sobre ser justo e equilibrado, sobre evitar amizades destrutivas e sobre confiar no Senhor de todo o coração. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar cada um desses conselhos e vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu dia a dia para viver uma vida com mais propósito e sabedoria. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui e ative o sininho das notificações para você receber todos os dias esse momento de oração e de reflexão com Deus. Porque quando você se inscreve no canal, o seu nome fica registrado aqui e você passa a receber a oração diariamente aí no seu YouTube. Para você que deixou o seu joinha, o seu like, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Amém? Olha só. O primeiro conselho de Salomão para a sua vida é o seguinte: cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Em Provérbios 18, verso 21, está escrito assim: as palavras têm poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de usá-las comerá do seu fruto. Olha como isso aqui é sério. Quantas amizades, muitas vezes amizades construídas durante anos, são destruídas em poucos minutos por causa de palavras ditas sem cuidado. Quantas famílias são abaladas por ofensas que poderiam ter sido evitadas. As palavras têm poder de levantar ou de derrubar, de curar ou de ferir, de aproximar ou de afastar. Talvez você tenha enfrentado palavras duras levantadas contra você para te magoar, te humilhar e te rebaixar. E mesmo dando o seu melhor, você acabou recebendo ataques. Nesses momentos, é importante lembrar que, assim como as palavras têm poder, o nosso Deus também é poderoso. Como você tem usado a sua própria língua? O que tem saído da sua boca? Suas palavras têm gerado vida ou elas têm produzido morte?
Elas têm iluminado ou causado trevas. Sabe, irmãos, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba ferindo justamente as pessoas que nós mais amamos, aquelas que convivem com a gente todos os dias. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a grande pergunta é: o que você tem alimentado dentro de si? Quais pensamentos têm ganhado espaço na sua mente? Porque aquilo que você guarda no coração vai sair pela boca. Peça a Deus para renovar seu coração e sua mente. Quando Ele muda o que está dentro de nós, automaticamente transforma também o que sai da nossa boca. E isso pode mudar o impacto que você gera no mundo ao seu redor. Amém? Segundo conselho, não seja preguiçoso. É isso mesmo que você ouviu. Não seja preguiçoso. Em Provérbios 6, do verso 6 ao 8, Salomão escreveu assim, olha: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governante, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Salomão nos leva a olhar para algo tão pequeno, mas tão sábio: a formiga. Ela não espera alguém mandar. Ela não depende de cobrança. Ela simplesmente age, se antecipa e se prepara para o que está por vir. E quantas vezes nós deixamos de avançar porque ficamos parados, adiando sempre, deixando para depois. E aí o tempo vai passando e quando nós percebemos, já perdemos muitas oportunidades, já deixamos escapar momentos que não voltam mais. Você não precisa começar a provocar grandes mudanças a partir de agora na sua vida. Às vezes, as mudanças vão ser pequenas e simples. Às vezes, é levantar da cama um pouco mais cedo, concluir aquela tarefa que você sempre empurra para o dia seguinte, ou simplesmente começar, dar o primeiro passo naquilo que Deus já colocou no seu coração. A preguiça rouba tempo, rouba energia e propósito. Talvez você até tenha bons sonhos, mas se você não tiver atitude, eles nunca vão se concretizar. Por isso, peça força para Deus e comece. Dê o primeiro passo. Se organize, seja constante. E lá na frente, você vai ver como valeu a pena ter escolhido agir em vez de esperar. Terceiro conselho de Salomão para a sua vida: seja justo e equilibrado. Provérbios capítulo 11, verso 1 diz assim: o Senhor odeia quem usa balanças desonestas, mas se alegra com quem usa medidas justas. Deus ama a justiça. Ele se agrada de quem é honesto, de quem vive com equilíbrio. Salomão deixa claro que não adianta tentar enganar, trapacear ou tirar vantagem dos outros, porque o Senhor vê todas as coisas, irmãos. Quem engana hoje, amanhã pode colher solidão. Quem usa de falsidade, amanhã pode se ver preso em uma rede de mentiras. E a pior escravidão é quando a pessoa mente tanto que já não sabe mais quem ela é. Se você tem lidado com situações de injustiça, peça a Deus sabedoria. Ele é justo, ele conhece a sua causa. Não é preciso pagar o mal com o mal. Não é preciso entrar no jogo da desonestidade. A justiça de Deus sempre prevalece, irmãos. E se você tem vivido uma vida de enganos, peça perdão ao Senhor. Ainda dá tempo de voltar ao caminho certo. Melhor perder dinheiro, melhor perder uma oportunidade do que perder a paz e perder a presença de Deus na sua vida. Viva de forma íntegra. Seja firme nas suas decisões.
Quem anda em verdade anda em segurança. Quem vive em justiça encontra favor diante de Deus e diante dos homens. Próximo conselho: evite amizades destrutivas. Provérbios 13, verso 20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. As pessoas com quem você anda moldam quem você é. A convivência influencia seus pensamentos, suas escolhas e até o seu destino. Ter sido mais claro. Quem se cerca de gente sábia, cresce. Mas quem anda com gente sem compromisso com Deus, acaba colhendo destruição. Pense nas conversas que você tem alimentado. Será que essas pessoas estão te ajudando a caminhar com fé, com paz, com clareza? Ou será que essas pessoas estão te arrastando para o pecado, para a fofoca, para a reclamação, te levando para a confusão? Não tenha medo de cortar ciclos que já não fazem mais sentido para você. Não se trata de se achar melhor do que os outros. Se trata de proteger a sua mente, o seu coração e o seu futuro. Deus não te chamou para viver preso em rodinhas de conversa que só te puxam para baixo. As palavras que você ouve, elas entram no seu coração. As atitudes das pessoas ao seu redor acabam se tornando exemplo. Mesmo que você não perceba, isso acontece de forma inconsciente. E se a companhia não te aproxima de Deus, ela vai te afastar dele. Escolha andar com quem te fortalece na fé. Escolha relacionamentos que edificam. Se afaste do que é destrutivo e confie que Deus é poderoso para colocar as pessoas certas na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. E o último conselho de Salomão para a sua vida hoje é o seguinte: confie no Senhor de todo o coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria sabedoria. A vida é cheia de incertezas, notícias ruins, preocupações, contas para pagar, doenças, inseguranças, perdas. Tudo isso tenta roubar a sua paz e minar a sua confiança. E quando você se apoia só naquilo que você entende, só naquilo que consegue ver, a ansiedade toma conta. Quando Salomão escreveu isso, confie em Deus de todo o coração, significa que não é confiar só quando as coisas vão bem. É confiar quando o cenário parece impossível, quando os ventos estão contrários, quando os gigantes se levantam na sua vida. É olhar para o céu e dizer assim: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. A fé verdadeira nasce nesse lugar. Não depende do que você vê, mas depende de quem Deus é. Ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele nunca abandona os seus filhos. Talvez hoje você esteja diante de uma tempestade. Talvez a sua mente esteja cansada de tanto tentar resolver tudo sozinho. O conselho de Deus para você é muito simples. Entrega, confia e descansa. Porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele age de maneira que nenhum esforço humano seria capaz de realizar. Não apoie a sua vida na sua própria força. Apoie no Senhor. Ele é o único lugar firme, o único porto seguro. Ele é o único que não falha. Agora eu queria orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva o seguinte: eu terei sabedoria. E nós vamos juntos clamar ao Senhor para que Ele nos dê essa sabedoria.
para que Ele nos conceda uma nova mentalidade e um coração disposto a obedecer. Amém? Você pode escrever isso aqui? Eu terei sabedoria. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica acontecendo na sua vida, coloque aqui nos comentários e nós vamos interceder por você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse dia, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua Palavra, nos alimentando da Tua Palavra. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, tem me sustentado e tem me dado forças para continuar. Obrigado por cada detalhe, obrigado pela vida, obrigado pela minha família, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que falamos sem pensar, pelas vezes em que deixamos a preguiça tomar conta. Pedimos perdão por todas as vezes, por todas as ocasiões em que não fomos justos e equilibrados, quando nos cercamos das pessoas erradas, ou quando simplesmente não confiamos no Senhor de todo o coração. Nos perdoa, Pai, nos lava com o sangue de Jesus e nos dá uma nova chance de andar em retidão e em sabedoria. Ó Deus, agora eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor dê a ela a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Ti, sabedoria para falar, para agir, para tomar as decisões certas. Que ela tenha uma mente renovada, que ela receba paz no seu coração, que ela saiba esperar em Ti e confiar que o Senhor está no controle. Pai amado e querido, eu oro por esse irmão e por essa irmã que tem sofrido com palavras duras, que foram feridos, humilhados, até diminuídos. Que o Senhor cure essas feridas internas e transforme essa dor em aprendizado e em força. Eu oro por essa pessoa que tem lutado contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a falta de ânimo. Que o Senhor dê forças a ela, Pai. Forças para levantar, para agir, para dar o primeiro passo. Eu oro também por quem vive em meio a injustiças, por aqueles que se sentem enganados, desvalorizados ou traídos. Que o Senhor seja a justiça dessa pessoa. Que ela não precise lutar com as próprias mãos, mas que confie na justiça do Senhor, que é perfeita, que nunca falha. Pai, eu intercedo ainda por aqueles que convivem com amizades destrutivas, por pessoas que estão presas em ciclos negativos. Dá coragem para ela se afastar daquilo que não edifica, daquilo que tem roubado a sua paz, daquilo que a afasta da tua presença. Coloca ao lado dela relacionamentos que edificam, que fortalecem, que aproximam do Senhor. E eu oro a Deus por todos aqueles que têm dificuldade em confiar. Essa vida corrida, cheia de preocupações, tenta roubar a nossa fé. Mas eu peço que o Senhor renove a fé dessa irmã, desse irmão. Que ela aprenda a descansar em Ti, a entregar os seus problemas, suas dores, os seus fardos, o seu futuro. Que ela entenda que confiar no Senhor é o caminho para receber a paz verdadeira. Eu quero apresentar diante do Senhor as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. O Senhor conhece cada situação. Por isso, Pai, abre as portas de emprego. Dê sabedoria para ela administrar os seus recursos. Conceda provisão a essa família que tem passado por um tempo de escassez. Ó Deus, e se
Tem alguém aqui orando por um filho, por uma filha, por um parente que está enfrentando lutas financeiras? Eu apresento cada nome diante do Senhor. Abençoa cada família representada aqui. Eu oro por todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários. Que cada pedido aqui seja atendido segundo a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso, desde já, te agradecemos. Cremos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fortaleça a sua mente, o seu coração. Ouça essa mensagem quantas vezes for necessário. Volta aqui nesse vídeo se for preciso, até que esses conselhos de Salomão fiquem gravados aí no seu coração e se transformem em prática no seu dia a dia. Se você gosta de ensinamentos de sabedoria, de reflexões que trazem calma e que edificam a sua fé, eu quero te convidar a se inscrever também lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão. Lá você vai encontrar mensagens inéditas todos os dias. E agora nós temos também a oração do dia, junto com as reflexões. Eu tenho certeza que você vai se sentir abençoado e muito edificado. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na tela final desse vídeo. Vale muito a pena conhecer esse trabalho, porque tem transformado a vida de muitas pessoas, assim como o Minuto com Deus. Nós somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Compartilhe essa mensagem com seus contatos e até o nosso próximo Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã,
Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz: calma, Deus é contigo.
mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento: será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço. Mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas
prossiga, apenas caminhe. Mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada e você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para te agradecer. Obrigado por cada livramento,
por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da Tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de Ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente, que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas, que a Tua presença seja revelada agora e que essa pessoa, que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito, que ela entenda que o Senhor não desistiu dela, que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles.
que a fé seja restaurada, que a esperança seja renovada e que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa verdade ecoe dentro do seu interior. O verdadeiro amor que vem de Deus tira a sua ansiedade e no lugar dela coloca uma paz que nós não conseguimos compreender, que vai além do nosso entendimento, além da ciência e de tudo que nós sabemos e conhecemos. Essa é a paz que está dentro de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a paz de Cristo esteja com você. Que o agir sobrenatural de Deus faça uma diferença na sua vida nesse dia. Amém? Essa é uma mensagem muito importante e muito inspiradora, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para que essa palavra alcance milhares de vidas. Para isso basta que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixou o seu like no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 6º episódio da nossa série de mensagens dessa semana, que se chama Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu estou falando sobre como ter vitória sobre o medo e a ansiedade. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece ouvindo essa mensagem, depois assista a de amanhã, e se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar de maneira diferente. Eu vou ler o Salmo 27 e depois nós vamos juntos fazer uma oração. Amém? Salmos 27 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos.
Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar mais uma chance de recomeçar, de vivermos a vida que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que me escutam agora. E eu peço, opera um mover poderoso no coração deles. Que todo medo, que toda ansiedade que tem cercado a vida dessas pessoas sejam agora lançados fora pelo teu amor perfeito. Eu clamo para que o teu Espírito Santo preencha cada vazio, que onde há insegurança, o Senhor coloque segurança, firmeza. Onde há dúvida, o Senhor coloque fé. Pai, sabemos que somente o teu amor pode dissipar as sombras do medo e da ansiedade. E eu te peço que esse amor flua agora, transformando todo o coração aflito e ansioso. Que essa pessoa que me ouve sinta a tua presença enchendo a sua vida, confortando e renovando. O Senhor conhece cada detalhe, Senhor, da nossa vida. O Senhor conhece as nossas dores, preocupações, angústias. Toma cada preocupação em tuas mãos e ministra sobre o nosso coração descanso, alívio e paz. Pai, eu oro para que, onde houver o peso da culpa, da dúvida ou do medo, o Senhor venha com a tua leveza. Que o amor e a paz de Cristo sejam como uma muralha ao redor da nossa vida. Que cada pessoa que pela tua misericórdia e graça foi alcançada por essa palavra hoje, possa sentir a segurança que só o Senhor pode conceder. Que cada um sinta o teu cuidado, a tua força, a tua proteção. Assim como Davi disse aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Pai, que essa certeza se faça viva dentro deles, que eles possam viver confiantes, sem temer o futuro, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Remove toda angústia, toda ansiedade paralisante e substitui por coragem e força. Que o teu amor inunde a mente deles e traga descanso. Que eles possam descansar na tua presença, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe, que nada escapa ao teu olhar. Que eles possam perceber que o Senhor é presente, é real e que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. Ó Deus, para aqueles que enfrentam tempestades emocionais, eu oro para que o Senhor seja o refúgio. Que cada um encontre em Ti a força para continuar, para resistir, para vencer. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, de que o Senhor está com eles, lutando suas batalhas. E eu te peço, Deus, que cada um possa confiar em Ti com todo o coração. Confiamos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E sabemos que, no tempo certo, os Teus planos irão se cumprir. Eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada desejo, cada sonho. Que seja feita a Tua vontade na vida dessa pessoa, Deus. Que ela possa perceber que o Senhor está no controle de tudo e que não há o que temer. Que o coração de cada um seja fortalecido e renovado nessa hora. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. E se por algum motivo, por alguma circunstância, você tem sido dominado pelo medo, pela angústia, pela dor, pela tristeza, ou até pela ansiedade, eu quero te dar alguns passos para que você possa ser vencedor nessa área. A primeira coisa, ore todos os dias, com propósito e entrega.
A oração não deve ser apenas uma repetição de palavras, mas ela deve ser um diálogo sincero com Deus. Quando você orar, quando você entrar para dentro do seu quarto, fale das suas angústias, dos seus medos, entregue tudo aos pés do Senhor. Reserve esse momento diariamente para que você tenha essa conversa profunda com Deus. Comece o seu dia falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E se você precisar de ajuda para isso, conte com a gente aqui no canal. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu posto uma oração, uma reflexão bíblica para a sua edificação, para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu espírito. Por isso que eu falei para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. A segunda coisa, tão importante quanto a anterior, é estudar e meditar na palavra de Deus. A leitura da Bíblia é um alimento essencial para fortalecer o espírito e renovar a mente. Medite em alguns versículos ou em um versículo que fale sobre paz, sobre confiança, sobre as promessas do Senhor, sobre o amor de Deus. Esse salmo que nós lemos, por exemplo, ele traz para nós consolo e segurança. Quando você lê a Bíblia com frequência, você começa a se alimentar das promessas de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé. E isso pode reduzir o peso da ansiedade e do medo. Comece também a desenvolver o hábito de agradecer. Ter um coração grato. Agradeça a Deus pelo que você já tem. Agradeça pelo dia de hoje, pela sua família, pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela sua saúde. A gratidão nos ajuda a ver o quanto nós somos abençoados. Ela nos tira da visão limitada do medo e da ansiedade. Quando nós focamos naquilo que é bom, quando nós percebemos e reconhecemos como Deus tem cuidado de nós, aí nós ganhamos uma nova perspectiva. E isso vai reduzir as nossas preocupações com o futuro. Outra coisa importante é orar e interceder pelas pessoas ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, a nossa ansiedade está ligada à preocupação com as pessoas que nós amamos. Quando nós oramos e intercedemos por elas, nós estamos entregando ao Senhor o cuidado e o futuro daqueles que são importantes para nós. Peça a Deus que cuide da saúde, dos sonhos, das necessidades das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos seus amigos, seus filhos, seu cônjuge. Esse ato de intercessão gera paz, porque você confia que Deus está cuidando não apenas de você, mas também daqueles que você ama. Pratique a empatia e a paciência dentro do seu lar. Muitas vezes, a ansiedade é fruto de conflitos e tensões familiares. Se esforce para cultivar um ambiente de amor, paciência e compreensão, principalmente na sua casa. Lembre-se de que cada pessoa ao seu redor tem suas próprias lutas, tem seus próprios medos. Ao tratar os outros com empatia e paciência, você cria um ambiente mais saudável e harmonioso, e isso contribui diretamente para a redução da ansiedade e também vai promover a paz. Controle as palavras e use a sua boca para edificar. Presta atenção. As palavras que saem da sua boca têm poder. Em vez de críticas, busque expressar palavras de amor, de incentivo. Elogie as qualidades das pessoas. Seja generoso em palavras de incentivo, de apoio, de inspiração. Esse ato de gentileza e edificação traz leveza para a sua vida e reduz os conflitos, aumentando a paz interna e externamente. Sétima dica: viva o dia de hoje e confie em Deus para o amanhã. Jesus nos ensinou uma coisa muito importante. Devemos nos preocupar apenas com o pão de cada dia. Lembra que ele ensinou a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence a Deus.
Ansiedade muitas vezes nasce de querer resolver o futuro antes mesmo das coisas acontecerem. Mas ao confiar que Deus tem o controle de tudo, você se liberta do medo do amanhã. Foque no que você pode fazer hoje e confie no cuidado de Deus para aquilo que virá. Busque o crescimento espiritual e emocional. Invista no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Isso pode incluir momentos de silêncio, de meditação na palavra e até conversas com pessoas que possam te orientar e edificar. Com o tempo, você vai perceber que está cada vez mais fortalecido e confiante em Cristo, o que reduz a ansiedade e proporciona uma vida de paz. Esses passos que eu falei são práticas simples, mas são transformadoras. A paz de Cristo é um processo que envolve entrega, confiança e atitude. Siga essas dicas que eu falei e permita que o amor e a paz do Senhor façam morada na sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, pois nesse momento eu quero orar por você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 27, o seguinte: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Jesus está nos lembrando que nós não ganhamos nada quando nos preocupamos de forma excessiva. Ele nos convida a pedir pelo pão de hoje e não pelo pão de amanhã. Ele nos ensina que o pão de ontem já passou e o de amanhã ainda não nos pertence. Então, viva o dia de hoje, viva com confiança, aproveite o que você tem agora, entregue o seu amanhã a Deus, permita que Ele cuide de você. Amém? Se você entendeu essa mensagem, se você recebeu isso no seu coração, escreva aqui nos comentários pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Escreva isso. Minha vida está nas mãos de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra e por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos mostrar que há uma saída para os nossos medos e ansiedades, que o Teu amor é capaz de expulsar todo medo. Somos gratos por cada revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia, por cada promessa que foi renovada em nossa mente. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza. Espírito Santo de Deus, traga à nossa mente nesse instante tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender e nos dê força e determinação para mudar de vida. Que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Pai, diante dessa mensagem, nós te pedimos que nos ajude a viver uma vida de confiança em Ti, sem ansiedade e sem medo. Sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, pedimos que o Teu amor perfeito inunde o nosso ser e tire toda a ansiedade que tem nos prendido. Renova a nossa mente, nos ensine a viver um dia de cada vez, nos ensine a entregar a Ti as preocupações e as incertezas em relação ao futuro. Eu oro, meu Deus, por cada pedido que está sendo feito aqui agora nesses comentários. Abençoe aqueles que buscam pela cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos pela Tua intervenção em cada enfermidade, em cada tratamento, em cada situação de saúde. Senhor, estende a Tua mão de cura e restauração sobre essas vidas. Traz alívio para cada dor, cada sofrimento. Eu peço também, Senhor, pela restauração dos casamentos e das famílias. Que o Teu amor renove cada relacionamento. Que onde houver conflito, o Senhor traga reconciliação. Que o perdão seja uma realidade nessa família. Que o amor seja restaurado. E que todos experimentem da Tua paz e da Tua esperança.
Abençoe aqueles que estão em busca de emprego e de estabilidade financeira. Supra as necessidades dos teus filhos. Abre portas, mostra caminhos e traga paz aos corações angustiados pela preocupação com o sustento. Tu és o Deus da provisão. Confiamos que, no teu tempo, tudo se resolverá. Acolhe cada pessoa que está enfrentando batalhas emocionais, que está lutando contra a depressão, a ansiedade e o medo. Dê a essa pessoa a força para vencer esses desafios. Traga luz nos momentos sombrios e renova a esperança dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te inspire e te fortaleça. Lembre-se, com Cristo, você pode vencer o medo e a ansiedade, vivendo uma vida plena e confiante na paz que só Ele pode oferecer. Deus abençoe a sua vida. Deus tem poder para transformar a sua vida e eu creio que Ele vai fazer isso hoje. Receba essa palavra no seu coração. Não existe nada que seja impossível para Deus. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia do mundo se prostram diante de Deus nesse momento. Tudo que você tem sentido de ruim no seu coração está se prostrando diante de Deus e está batendo em retirada, porque o seu coração, a sua mente, o seu corpo pertencem a Deus. Você está blindado pelo Espírito Santo. E eu declaro que a partir de hoje, a única coisa que terá espaço e que vai fazer morada no seu coração é o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você, que está em Salmos 55, versículo 22. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se estivessem fazendo um exercício físico. Muitas vezes, os problemas se acumulam e quando menos percebemos, alguns problemas da semana passada se juntam com os problemas do dia de hoje e ainda com as preocupações do futuro. Tudo isso se une e forma uma grande bola de neve. E nós nem conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os de hoje e quais são os problemas que podem nos afetar no futuro. Mas o nosso Deus é poderoso para nos ajudar a lidar com todas essas preocupações. A palavra de Deus nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos confiar no Senhor e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, encontramos paz e alívio. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, mostrando que devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro. O pão de hoje é o único pão que nós podemos comer. O pão de amanhã, Deus proverá. E o pão de ontem já passou. Portanto, devemos viver um dia de cada vez, confiando na provisão e no cuidado de Deus para esse dia. Antes de continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer os outros vídeos aqui do nosso canal, a se inscrever no canal Minuto com Deus e ativar o sininho das notificações que vai aparecer para você, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, imagine uma pessoa que está
constantemente preocupada com o seu futuro, assim como um estudante está preocupado em tirar boas notas, em conseguir ter um bom emprego, uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo o prazer e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade ou a depressão. Mas quando essa pessoa coloca sua confiança em Deus e busca a direção do Senhor, ela pode encontrar a paz que excede todo o entendimento. Deus nos chama a confiar nele e a viver cada dia na sua presença. Ele nos dá forças para enfrentar cada desafio e nos ensina a descansar em seu amor. Quando reconhecemos que Deus está no controle, podemos deixar de lado nossas preocupações e viver de maneira mais plena e saudável. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, ainda que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de falhas. Deus, o nosso Pai Celestial, nos ensina a amar e a guiar nossos filhos com sabedoria e paciência. Ele nos mostra que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, devemos ensinar nossos filhos a dependerem dele e a confiarem no seu amor e na sua direção. Devemos instruir nossos filhos a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano a se formar, precisa entender é que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia para criar um ser humano capaz de lidar com suas próprias falhas quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas o fato é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, em qualquer experiência que a pessoa esteja vivenciando. Viver um dia de cada vez, buscando sabedoria no Senhor, preenchendo nossos dias com coisas positivas que nos deem esperança e motivação, é fundamental. Inclusive, eu convido você a se inscrever lá no meu outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto mensagens que edificam, que abençoam e que te ajudam a ter uma qualidade melhor de vida, que tem ajudado muitas pessoas que buscam por uma saúde mental. Meu querido irmão, minha querida irmã, busque sempre uma maneira de enxergar a ação de Deus no seu dia a dia, nos mínimos detalhes, pois o único momento que nós temos é o aqui e agora. Deus nos entrega cada dia, e cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar e fazer o que é certo, de realmente viver a palavra de Deus. Se você está passando por momentos difíceis, ou se você conhece alguém que esteja, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos interceder uns pelos outros e buscar em Deus a força que precisamos para viver um dia de cada vez. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pelas bênçãos que recebemos de Ti, mesmo quando não percebemos. Louvamos Teu nome pela Tua misericórdia e pelo Teu amor incondicional. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que permitimos que a ansiedade e o medo
dominem nossos corações. Perdoa-nos por não confiarmos plenamente em Ti e por não entregarmos nossas preocupações em Tuas mãos. Hoje, clamamos pela Tua ajuda para aprendermos a viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a focar no presente e a encontrar alegria e paz nas pequenas coisas da vida. Dá-nos sabedoria para lidar com nossas preocupações e força para enfrentar cada desafio com coragem e fé. Eu quero interceder, meu Deus, por todos aqueles que deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários. Eu peço por aqueles que estão enfrentando ansiedade, problemas familiares, dificuldades financeiras, problemas de saúde e quaisquer outros tipos de tribulações. Que o Senhor esteja presente em cada uma dessas situações, trazendo conforto, solução e paz. Fortalece-nos para vivermos um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle de tudo. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guie a sua vida e que você possa viver cada dia com fé e esperança. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.